Você já ouviu falar de Sindicato dos Psicanalistas ou Conselho de Psicanálise? Pois é, se você não ouviu falar é porque não existe ou não deveria existir. Se você vê alguma coisa do tipo na internet, desconfie, porque a psicanálise não é uma profissão regulamentada e ela não deve ser regulamentada. Se você quer saber por quê, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, porque eu vou falar sobre isso, sobre a psicanálise como profissão e por que ela não deve ser regulamentada. Eu sou o Dr. Saul, sou médico psicanalista, sou sócio fundador da Iniciativa de Formação em Psicanálise e eu estou aqui para ajudar você que está iniciando a sua formação em psicanálise a se tornar de fato um psicanalista bem-sucedido, profissionalmente, pessoalmente e, claro, financeiramente. Outro dia alguém me ligou perguntando sobre a formação, mas foi curioso porque chegou um certo momento da conversa e ela me perguntou se eu conhecia um sindicato de psicanalistas ou um conselho de classe de psicanalistas. Eu achei estranho e perguntei para ela por que ela queria um conselho de classe de psicanalista. E ela falou o seguinte, que ela tinha feito um curso de psicanálise de 9 meses pela internet e ela estava tendo dificuldades para encontrar emprego. Ela queria fazer, exercer a psicanálise contratada por alguma empresa para receber carteira assinada e seguir ali uma carreira profissional com CLT para psicanálise. O que, assim, do ponto de vista do senso comum, não estaria errado, né? Uma pessoa pode querer ter uma certa segurança das leis trabalhistas e não ser um profissional liberal obrigatório, né? Até faz um certo sentido. Mas o fato é que as empresas não costumam contratar psicanalistas, né? Geralmente, a psicanálise é uma prática clínica de profissionais liberais, né? Às vezes você tem algumas empresas que são específicas para psicanálise, mas eu nunca vi uma empresa, alguma clínica que contrate psicanalistas por salário fixo e carteira assinada. Eu nunca vi, né? Mas o que achei mais engraçado é que ela estava procurando um sindicato ou um conselho de classe de psicanálise que pudesse facilitar esse contato dela com uma carteira assinada como psicanalista. Achei muito engraçado, porque isso não existe ou não era para existir. Por quê? Porque a psicanálise não é e não deve ser uma profissão regulamentada. Por quê? Porque a formação em psicanálise ela é diferente das outras formações, né, de profissões, principalmente na área da saúde. Você costuma ter graduações que são formações ali regulamentadas pelo MEC, que definem, né, que tem determinados pontos em que você é de fato um profissional e você pode exercer a partir dali, né? E os conselhos de classe têm a função de dizer quais são as disciplinas, quais são os saberes que o profissional deve ter antes de ir para a prática, né? O aluno de graduação, ele está ali, não é à toa, ele está ali numa graduação exatamente para adquirir esses conhecimentos necessários para ele fazer, né, para ele estar pronto para trabalhar naquela área. Então os conselhos de classe têm essa função e também têm a função de zelar pela prática, ética e técnica de cada profissão, depois que os profissionais já estão no mercado, já estão trabalhando. Tá? E na psicanálise não é assim, né? E por que não é? Na psicanálise a formação ela é muito sui generis. Eu já falei aqui em alguns outros vídeos que a formação em psicanálise ela é ligada a um tripé, né, que eu já falei várias outras vezes aqui, que é a análise pessoal, o estudo teórico e a supervisão de casos clínicos que você possa vir atender na clínica. Tá? E aí, né, não há como uma instituição de graduação, uma universidade, por exemplo, se responsabilizar por, em um certo momento, dizer que você, com certeza, é um psicanalista porque você fez tanto tempo de formação, né, ou você fez, sua análise chegou a um ponto X, né, que a quantidade de teoria que você tem é suficiente para lidar com a prática e que as supervisões que você fez também são suficientes para você não fazer besteira na clínica. Não existe uma instituição que dê conta de dizer isso. Existem escolas de psicanálise, existem institutos de psicanálise que trabalham com a formação,
mas eles são incapazes de dizer, né, quais são os elementos que definem, né, um analista como totalmente pronto para atender. A gente fala que a psicanálise é uma praxis. Né? O que é isso? É uma atividade que se faz na prática. E a gente vai fazendo isso cada vez melhor, quanto mais a nossa análise vai evoluindo, quanto mais a gente vai estudando, e quanto mais a gente supervisiona os casos que a gente atende. Tá? E aí você pode me perguntar, mas como uma profissão ela não é regulamentada, como eu posso garantir que eu vou procurar um analista e ele é competente? Bom, por esse lado, você há de convir comigo que mesmo existindo cursos de graduação e conselho de classe, a gente não tem muita garantia que determinados profissionais são bons ou não, nem sequer que eles sejam éticos ou não. Às vezes a gente topa aí com alguns médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas que não são bons ou nem sequer são éticos, ainda que tenham, né, passado por uma graduação, ainda que tenham conselho de classe. E é claro, quando isso acontece, a gente deve acionar os conselhos de classe, questionar, né, o que um profissional tão ruim está fazendo na prática, mas assim, não é a garantia de um número de registro, de um diploma, que vai, né, dar 100% de certeza de que o profissional ele é responsável, ele é competente naquilo que ele se propõe. Tá, mas para a psicanálise, você pode até me perguntar, Saul, será que não deveria haver um conselho de classe, graduação? Não, eu acredito que não. Por quê? Porque muito que a gente vê hoje na prática, de absurdo, vem do fato de que uma pessoa, às vezes, que não tem uma habilidade técnica e não tem uma fundamentação ética, né, muitas vezes pessoas assim, elas se escondem atrás de número de registro. A pessoa cursa a graduação, mas ela não tem intenção de fazer exatamente aquilo que ela aprendeu na graduação. A pessoa, ela jurou ali ao final da graduação dela que iria ser um profissional assim, um assado, e na prática ela vai fazer aquilo que ela quer fazer, independente do que o Conselho de Ética diz sobre isso. Então, eu não acredito que a formação em psicanálise deva ser engessada dessa forma. Até porque é mais fácil que eu deforme, né, a formação dos analistas do que realmente faça essa formação acontecer quando eu crio ali números de conselho ou diplomas de graduação em psicanálise. Se eu fizer isso, eu vou esconder gente muito ruim atrás de papéis e números, e isso não é legal. Na prática, a gente orienta que as pessoas busquem os analistas, né, através de transferência. Transferência é de fato aquilo que uma pessoa vai ter pela outra como confiança e de certa forma até um amor. Né? A transferência é aquela química que bate entre você e aquela pessoa que você quer que seja seu analista. Isso vai permitir com que você possa conhecer essa pessoa mais de perto. Isso vai permitir com que você possa iniciar uma experiência analítica e, se não der certo, você para, né, a análise é do paciente e aí você passa para um outro analista. Não há garantias numa análise de que você vai ter transferência obrigatoriamente com esse ou aquele analista. Tá? Mas a questão da psicanálise não ser uma profissão regulamentada também tem uma certa profundidade, né, também lógica, além de ética. A formação em psicanálise ela tem por caminho lógico, caminho técnico, buscar o que existe de mais singular nos pacientes. E considerando que todo paciente que chegar ao final de uma análise, né, por ter terminado todo o processo analítico, né, essa pessoa vai chegar ao final de análise como um analista. Tá? Ela vai ter absorvido teoria o suficiente, ainda que não tenha estudado, tá? Ainda que a pessoa tenha feito somente análise durante anos a fio, ela vai perceber que existe algo a ser teorizado da experiência que ela teve em psicanálise. E ela não vai, né, provavelmente não, com alguma certeza, ela não vai misturar suas questões com as questões do seu paciente. Essa pessoa vai poder supervisionar casos com um grau bem alto de capacidade de acerto,
daquilo que está praticando, tá? O Lacan dizia, né, toda análise é didática. Em outras palavras, toda análise, se chegar ao seu final, gera um analista. O analisando se tornará um analista. Então, para vocês verem que a análise pessoal ela não é simplesmente a parte mais importante do tripé da formação, né? Ela é a parte que, em última instância, gera um analista, ainda que não se ocupe tanto dos outras duas partes do tripé da formação. Então, se a gente busca singularidade, é isso que uma análise faz, nós chegaremos num ponto em que eu direi há ali um analista, sem que eu possa explicar exatamente o que há de genérico nisso. Porque a psicanálise, por ser uma atividade que trabalha exatamente com o singular, não vai ter muitos meios de generalizar. Então, há muitos motivos para que não haja nem sindicatos, né, nem conselhos de classe. De sindicatos eu não falei muito, né, mas eu vou explicar aqui. Lacan, quando criou a escola, né, a escola lacaniana, a primeira escola lacaniana fundada por ele, né, ele dizia o seguinte, que os efeitos de grupo eles são extremamente perigosos para a prática da psicanálise. O que ele queria dizer com isso? Ele dizia que existe sempre uma tendência, né, não só dos psicanalistas, mas de qualquer ser humano, de trabalhar em grupalidade. E toda grupalidade gera alguns efeitos que são perigosos. Tá? Como assim? Quando você está num grupo, você tende a ter determinados comportamentos que não são comportamentos necessariamente seus, mas comportamentos muito preocupados com aquilo que vão pensar sobre você, né? Comportamentos muito preocupados com o que a gente chama de efeito de manada, efeito de grupo, né? Que o Freud disse muito bem em Psicologia das Massas, como sendo uma nova consciência que apaga a consciência singular, a consciência pessoal de cada pessoa, e cria-se ali uma consciência de massa, né? Uma forma de pensar que é impulsiva e, de certa forma, até perigosa. E o Lacan aponta que em qualquer grupo, inclusive grupo de psicanalistas, isso pode acontecer. Daí o perigo de criar associações de psicanalistas, né, como, por exemplo, sindicatos. Né? Então ele propôs uma outra forma dos analistas se organizarem para, né, fazer sua formação e ter trocas teóricas, práticas. Né? E ele propôs o termo escola. Por isso a gente fala que o coletivo de psicanalistas, né, é escola, porque a escola é exatamente, né, o ajuntamento de analistas que preza pela formação, em primeiro lugar, e pela identificação, né, o máximo possível evitada. Óbvio que nunca se consegue evitar completamente os efeitos de grupo, né? Então é necessário que se tenha uma certa vigilância em quem trabalha com formação analítica para não deixar isso acontecer, né, nas instituições que prezam pela formação. Então, os efeitos de grupo estão sempre à espreita, precisam ser sempre observados e debelados. E como é que a gente faz isso? Gente, pela implicação na formação. Se você se implicar na formação, você vai evitar identificações. Porque, no final das contas, efeitos de grupo é isso. São atividades de identificação, as pessoas se identificam umas com as outras. E, né, para quem está iniciando a formação, aposto que você sempre se perguntou, né, frente a um paciente que falou algo que você não sabia exatamente o que fazer com aquilo, né, duvido que você não tenha se perguntado o que Lacan teria feito nesse momento, o que Freud teria feito nesse momento, o que o meu analista faria nesse momento. Né? Esses são pensamentos totalmente dirigidos para a identificação, para os efeitos de grupo. E a formação trabalha exatamente para que a gente possa, né, focar naquilo que realmente interessa quando a gente está promovendo análises. Eu estou escutando um paciente meu, eu estou preocupado com o que existe de singular ali. Eu estou preocupado com o que aparece na fala dele, enquanto sujeito do discurso, né, o que aparece ali como sendo um certo paradoxo, que a gente chama de antinomia. Aquilo que não faz sentido ou que contrasta um sentido com o outro, e que, de certa forma, não é simplesmente com simples contradição. É ali onde o sujeito realmente se encontra. É ali onde o sentido comum falha e pode surgir ali um sentido único, um sentido singular. Uma lógica que só é aplicável para aquele paciente. Numa prática que funciona assim,
O analista, ele não pode ser medido com a mesma régua, porque ele é resultado desse mesmo processo de análise. A gente não pode uniformizar os analistas. E aí existe um risco que a gente precisa considerar, tá? Que a gente chama de, ao final de uma análise, você formar cópias do analista, né? Pessoas identificadas com o analista. Aqui o Lacan, tem vários textos do Lacan em que ele critica o que ele chama de psicologia do ego, né, por ser uma prática analítica que se ocupa das identidades do imaginário, e que o Lacan diz que, ao final, se você formar um analista com essa proposta, ele vai ser basicamente uma cópia egóica, uma imagem e semelhança do seu analista. E seus pacientes provavelmente vão seguir por esse caminho, vão ficar muito parecidos com os seus analistas. E no final das contas, quem é tão interessante assim para ser copiado dessa maneira assim tão absurda? Um analista não é uma pessoa melhor do que um analisando. A psicanálise não é um instrumento moral, né, ou moralizante, e a nossa função enquanto analista, e é isso que o psicanalista é, uma função, né, ele tem que funcionar, e ele tem que funcionar, né, para que o processo de análise, né, busque ali o que a pessoa tem de singular, para que a pessoa seja, né, o que a pessoa exista de uma maneira única, com o máximo possível de liberdade de escolhas, né, e para que não seja simplesmente uma mera cópia de alguém, né, ou pelo menos uma tentativa de copiar alguém. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender, né, por que a psicanálise não pode ser uma profissão regulamentada. Por que a prática psicanalítica ela é de forma muito radical, voltada ao singular, e o quanto perigoso seria transformar a prática psicanalítica em algo uniforme, regulamentável. Infelizmente, né, toda experiência analítica ela é sim algo arriscado, tanto para quem está se propondo a funcionar como analista, quanto quem está se propondo a ser um paciente. E aí, gente, da mesma maneira como a gente não tem garantias do que é uma pessoa perfeita, a gente também não vai ter a garantia do que é um analista perfeito. A gente vai descobrindo como as pessoas são e como os analistas são um a um. Essa é a prática, essa é a clínica psicanalítica, né? E ela é muito ética, ela tem que ser inclusive muito mais rígida, tão rígida que não dá para deixar na mão de conselhos de classe, um grupinho de pessoas, né, que se dizem ou que se propõem serem diferenciadas. Não é possível ter modelos standard para a psicanálise. Não porque é uma questão ideológica, mas é porque é uma questão de fundamento. Não é possível. E daí eu digo para vocês, muito cuidado com propostas na internet de criação de conselho, de carteirinha, tem um que dá até insígnia, muito parecido com a Polícia Federal, acho engraçado até. São imagens, são signos criados para as pessoas se sentirem mais identificadas com alguma coisa, com o imaginário do que seria um analista. E muito cuidado com isso, gente. É, de certa forma, até perigoso que se faça isso. Tá? Um analista, ele se bem-sucedido, ele não vai se parecer muito com os outros. Ele será, de certa forma, singular. Né? E seus pacientes também serão singulares. Não se parecerão uns com os outros e tão pouco com o seu analista. Tá? Espero que tenha gostado desse vídeo. Convido você a assistir os outros vídeos do nosso canal. Se você gostou, dá um like para que esse vídeo chegue a outras pessoas. Né? Considere se inscrever no nosso canal para ter acesso rápido aos nossos vídeos que vão chegando. A gente tem a pretensão de estar postando toda semana vídeo novo. Né? E muito obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima.